Começar. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Estamos retornando o programa Psicointeligência, um programa que leva meia hora, são 30 minutos de um assunto um pouquinho fora do tradicional, um assunto um pouquinho inquietante, e hoje não vai ser diferente, né? Quem não me conhece, eu sou Ciro Memória, trabalho com terapia cognitivo-comportamental há 15 anos, tanto individual como em casal. E hoje o tema é um tema que não se fala muito, mas é super importante, porque ele está envolvido em todas as neurociências e, de maneira geral, em todas as psicoterapias, né? Vamos falar hoje sobre o racional impulsivo. Parece um pouco contraditório, porque associamos muito uma pessoa racional a não impulsiva. E nós vamos ver hoje que esse equívoco ele pode nos trazer um preço muito alto, né? Vamos iniciar falando um pouquinho de filosofia. Tanto a filosofia como a ciência, elas estão de acordo. Essa separação da razão e emoção foi um equívoco. Descartes e Platão foram bem criticados por isso, né? Mas hoje a ciência e a filosofia moderna já têm um acordo de que esse sistema razão e emoção não deveria ter sido separado. É um sistema único. Ou seja, todo pensamento, independente se você considera ele racional ou emocional, ele envolve em sistemas cerebrais químicos e biológicos, ou seja, todo pensamento envolve emoção. Você pode estar mais ou menos afetado pela emoção. Então, o erro dessa separação fez com que a nossa sociedade passasse a confiar mais na razão e menos na emoção. Colocamos na emoção uma parte como se fosse uma parte mais perigosa, mais prática, e a razão e a lógica como algo mais confiável. Então, o nome que se dá a essa sociedade que valoriza a razão como confiável e como o caminho para entender a realidade se chama racionalismo. Acrescente isso a um intelectualismo, ou seja, nossa sociedade tanto valoriza muito a razão como valoriza muito a lógica e o intelecto. E isso traz um preço absurdamente alto. A ideia hoje é iniciar um assunto muito complexo, mas só para vocês pensarem um pouquinho, vai quebrar um pouco algumas ideias que vocês têm de razão e emoção, mas a ideia desse programa é essa mesmo. Então, quem seria o verdadeiro racional, né? Então, para nós, racional é aquela pessoa que toma uma decisão, ou seja, tem uma tomada de decisão baseada numa razão mais limpa e livre. Mas para a neurociência, o verdadeiro racional é aquele que se prepara com autoconhecimento e estrategicamente está preparado para questionar a própria razão. Ou seja, o racional legítimo seria aquele que questiona o próprio raciocínio. Infelizmente, na nossa cultura, isso pode ser visto às vezes como uma certa insegurança, a pessoa se auto-questionar, ou um tom de fraqueza, ou se brinca com a piada, está filosofando, né? Quando eu questiono a mim mesmo. Claro que não questionar a razão e confiar nela é muito mais econômico biologicamente. O cérebro gasta muito menos energia do que se eu ficar o tempo todo questionando todos os meus processos cerebrais. Mas a razão, nós vamos ver essa relação com a impulsividade. A razão ela trabalha, ela advoga mais para o processamento cerebral automático do que leva ele. Ou seja, a nossa razão ela já não nasce livre. A nossa razão já nasce advogando, dando sentido ao que foi processado automaticamente pelo cérebro. Então, quem confia muito na razão vai acabar confiando muito em processos automáticos que não foram escolhidos pelo sujeito, né? Eu vou revisar, quem conhece meu trabalho, eu vou revisar o modelo de reação que eu uso, né? A reação humana diante de uma situação, eu separo ela em dois momentos. Esse primeiro momento, esse primeiro impacto, vamos chamar de o automático, ou seja, são 5 eventos que acontecem sem você ter nenhuma gerência, são involuntários, eles acontecem em pouquíssimos segundos ou milissegundos e faz parte da nossa natureza. O segundo momento, que vem logo depois desse primeiro, seria o momento livre, onde nós podemos decidir
se nós vamos dizer sim ou não para esse primeiro momento. Então nós temos uma situação e temos um momento automático. O momento automático ele tem 5 elementos. O cérebro vai processar as informações, ou seja, o nosso cérebro em menos de um segundo ele tem vários sistemas de processamento que processam os estímulos que chegam nele, ou seja, processa o que está acontecendo, a situação, e desse processamento surge um fruto, ou seja, nasce um pensamento imediato, ou seja, que é primeiro o pensamento, que a ciência chama de pensamento automático. Então, essa primeira impressão que nós temos das coisas, ela não é uma escolha, ela é resultado de um processamento. E claro, hoje não há tempo de falar dos sistemas envolvidos nesse processamento, mas são vários. Crenças, memórias, instintos, evolução, humor. Então, tudo isso influencia na construção dessa minha percepção imediata. Então, primeiro elemento da reação automática, meu pensamento automático, primeira coisa que vem à minha cabeça. E é esse pensamento que vai direcionar a nossa reação. Ou seja, o ser humano não reage diretamente ao fato em si, mas ele reage à percepção dele do fato. Assim pensam as neurociências cognitivas, né? Só que a nossa primeira percepção não é uma escolha, é um produto de processamento. E ela vai direcionar o que eu vou sentir, ou seja, o meu sistema emocional ele vai ser ativado de forma a ficar compatível com esse primeiro pensamento. Então, se a situação é X e eu acho que é 20X, a minha emoção vai ser compatível a 20X, porque é esse modelo interno de realidade que meu cérebro leva em consideração como é o que está acontecendo. Então, no automático, nós temos o primeiro pensamento, a emoção automática, surge uma vontade na hora, é aquela vontade que não necessariamente é a vontade legítima do sujeito, mas é a vontade de fazer algo na hora. Então, se minha vontade legítima é fazer exercício físico diariamente, mas todo dia minha vontade na hora é de não fazer. Então, essa vontade na hora do momento, ela participa desse primeiro momento da reação, que é o automático. Então, nós temos, revisando, primeiro o pensamento automático, emoção automática, vontade automática, e aí surge o nosso quarto ponto. Processamento, pensamento automático, emoção automática, vontade automática, e o ponto crucial para essa noite. Surge uma lógica dando sentido a tudo isso. Ou seja, o nosso cérebro tem um processo chamado de acionalização, que é uma tendência humana de dar sentido a esse primeiro impacto. E esse sentido é uma construção lógica, que nós no popular chamamos de desculpas ou justificativas. Então, essas justificativas que o cérebro desenvolve para acolher e dar sentido a esse sistema automático, ela é a razão. Então, a razão humana ela está mais atrelada aos processos automáticos do que à liberdade em si. E o que está no segundo momento da reação, que é o momento livre, é a nossa atitude, ou seja, a minha decisão final. Eu posso seguir a tendência natural de acreditar e dar toda a razão ao automático, ou seja, confiar nesse primeiro impacto, fazer o que o meu pedido interno está sugerindo fazer, que é o animal, ou nós somos os únicos animais na face da Terra que até agora sabemos que podemos dizer não. Podemos ultrapassar esse automático. E nesse ultrapassar, nesse não ao automático, nós podemos questionar, identificar e desmascarar acontecimentos na nossa razão. Ou seja, eu posso, junto a uma terapia ou a qualquer nível de autoconhecimento, identificar que naquela reação o meu automático costuma não me ajudar, costuma não ser favorável, eu vou observá-lo. Eu simplesmente não vou engoli-lo a seco. Então eu vou observar e vou tentar compreender o que está acontecendo na minha reação. O que foi que eu pensei, o que foi que eu senti, por que eu pensei assim, o que pode ter me levado a pensar assim. Então esse questionamento, ele deve tentar ser um questionamento mais estratégico e técnico possível. Porque o mesmo sujeito que não tem uma razão confiável, porque a razão está trabalhando sequestrada para o automático, que aí chamam de sequestrado pela emoção,
essa mesma pessoa, quando ela for fazer uma autoavaliação, ela pode ainda estar num momento sequestrado, ou seja, um momento onde ela ainda não tem uma certa limpeza no raciocínio para fazer uma avaliação correta. Por isso a terapia trabalha muito predeterminações. Então, diante do automático, surge um momento livre, onde eu posso escolher entre duas opções. Eu posso agir por impulso, que é aceitar, acreditar e fazer o que o interno, o automático está pedindo, essa primeira fase. Ou eu posso agir gerenciando, também chamado por agir por regra ou por compromisso. Então, o impulso nada mais é do que você fazer o que o interno pede. E trabalhando para o interno está a razão, a lógica. Ela trabalha para aquele momento. Por isso que, se vocês forem analisar momentos de raiva, momentos de desejo, momentos de fome, de depressão, vocês vão notar que a lógica de vocês está alterada, mas por algum motivo, seja cultural, seja biológico, nós tendemos a confiar nela e não admitir que ela está alterada, ou que ela está sequestrada pelo momento, ou até mesmo desconfiar dela. Se tu confia na tua lógica, tem muitas situações na minha vida, talvez a maior parte do meu dia a dia, eu não confio na minha razão. Não porque minha razão é ruim, mas é porque ela vai trabalhar para automáticos previstos que não me ajudam. Então, desconfiar da razão parte primeiro de um autoconhecimento. Saber quais áreas da minha vida, quais situações eu costumo ter um primeiro impacto, uma reação automática, o automático, que não me ajuda. Então, é melhor prever. Quando você prevê, você já desqualifica um pouco o impacto. Então, agir por impulso é fazer o que esses 5 pontos automáticos pedem. E um deles é o raciocínio lógico. Ou seja, quem confia muito na própria lógica, quem se acha inteligente acima da média, quem defende com unhas e dentes o que pensa, quem defende sua lógica como algo extremamente seguro, é uma pessoa extremamente vulnerável a ser manipulada. Aí existem estratégias de inserção cognitiva, de você colar na razão do outro uma dúvida. Então, assim, quanto mais eu confio que minha razão está limpa e confiável, mais alienado eu estou e mais manipulável eu sou. Então, em um país, em uma sociedade que depende da manipulação em massa para que a economia rode, para que a política se mantenha, valorizar a razão e pedir para as pessoas confiarem na razão é o caminho mais astucioso para manter todo mundo alienado. Porque se a razão pode ser manipulada por alguém de fora e eu confio na razão, eu acabo agindo por impulso, fazendo o que esse pedido pede, achando que eu estou de forma livre escolhendo. E na verdade, não existe essa liberdade, a nossa razão não é livre. O que é livre é minha decisão final, ou seja, o que eu vou fazer diante desse primeiro impacto. Então, existem impulsos que são bons. Eu posso estar com impulso hoje, o meu interno automático pedindo para ler um livro novo. Mas existem impulsos também que me atrapalham. Então, é importante vocês identificarem quais impulsos, ou seja, quais automáticos vocês devem estar de olho para que vocês se preparem para questionar isso. Então, minha razão não é confiável em muitas situações. Claro que na hora ela pode ser confiável, mas é baseado na minha história de vida, no meu conhecimento empírico, que eu tenho da minha própria existência, eu sei onde ela não vai ser confiável e não adianta você, nessa hora, tentar convencer essa razão ou tentar argumentar, racionalizar, buscar evidências. Na hora H, a sua razão está bem tomada, está bem sequestrada pelo momento. Então, a impulsividade seria essa tendência de você agir, e não é agir sem pensar. Existe essa ideia de que agir por impulso é agir sem pensar. Agir sem pensar seria um reflexo, um fogo batendo no meu braço e eu tirando. Todo impulso tem pensamento e eu penso. Então, quando eu estou na fila de um supermercado e me dá uma vontade, um automático para comer um chocolate que está ali na fila, e eu como aquele chocolate, eu não agi sem pensar. Eu agi sem repensar. Ou seja, eu não questionei meus primeiros pensamentos e minha primeira lógica. Eu confiei nela. Então, ser racional é confiar
de que o questionamento, sem exageros, para não haver um desgaste muito grande, que esse questionamento exista no seu dia a dia, principalmente nas áreas se você quer mudar de vida, e que esse questionamento não se torne algo extremamente doloroso. Se você está num momento muito ruim emocionalmente, claro que sua autoanálise vai ser tendenciosa a um rebaixamento, a uma desesperança. Então, o racional impulsivo seria o nosso raciocínio estar interligado diretamente com processos automáticos que envolvem as emoções, e esse racional, que eu acredito estar confiável, muito bem estruturado por uma lógica, lembrando que lógica não é a verdade, a lógica é simplesmente um conjunto de ideias embasando outra ideia, e eu posso criar uma lógica com a mentira. Então, toda bobagem que nós fizemos na hora tinha lógica. E uma pergunta comum que me fazem: como eu vou tomar decisões na vida se eu não posso confiar nem muito nas minhas emoções, nem muito na minha razão, já que todos estão dentro desse pacote automático? A resposta ela não combina muito com o nosso estilo de vida, mas é a única que nós temos. É se basear e focar como referência projetos, valores que você tem na vida e propósitos de vida. Infelizmente, não temos o hábito de preparar isso. Então, nós acabamos ficando muito na mão do impulso. Nem todo impulso é um problema, mas quase todo problema humano é um impulso. Então, mais uma vez, só para deixar isso bem claro, não é insegurança você questionar o que pensa. Claro que no mundo capitalista, onde a gente está numa luta carnívora pelo nosso espaço, defender seu ponto de vista é uma habilidade social que o humano tem, mas o humano também tem uma habilidade crítica. Todos que estão me assistindo aqui são questionadores e críticos. Agora, quantas vezes por dia vocês voltam a essa autocrítica, a esse questionamento, de uma maneira científica ou mais embasada, voltam a questionar a própria razão, as próprias crenças? Nós sabemos que, naturalmente, o ser humano ele é feito para confirmar o que acredita e não para questionar o que acredita. Então, a ciência e a filosofia hoje estão de mãos dadas, acreditando de que a evolução está no autoquestionamento. Ao mesmo tempo, eu, para produzir um material científico, eu tenho que defender uma hipótese com argumentos. Mas eu tenho que estar com a cabeça aberta para questionar o que eu penso. Então, essa é a ideia da live rapidinha de hoje, é trazer essa ideia que a razão e a emoção não existem de formas separadas, é uma dicotomia que foi um erro que nós acreditamos, confiamos na razão, e isso nos torna impulsivos, porque a razão ela inicialmente trabalha para o sistema automático, dando sentido a ele. Vocês podem estudar isso. Tem um livrozinho chamado Subliminar, que eu acho que é o segundo, terceiro capítulo, que fala sobre a acionalização. E a terapia ela serve muito bem para isso, para vocês identificarem historicamente onde está mais atento para não cair na cilada da lógica. Mais uma vez, o foco é em projeto, propósitos e valores. Confiar na lógica é confiar em um sistema que pode não nos ajudar. O cérebro humano não tem nenhum compromisso com a felicidade ou com o bem-estar. O cérebro humano, o compromisso dele são com os instintos e os aprendizados. Esses aprendizados nem sempre nos beneficiam. Então, vamos ficando por aqui hoje. Convido vocês, hoje, próxima semana teremos outro episódio. Vai ficar registrado no meu Instagram. Esse episódio vai ficar gravado. No meu Instagram vai ficar por 1 hora. É o tempo que ele é baixado para um canal chamado Canal Psicointeligência. Então, o canal Psicointeligência está no Deezer, está no YouTube, está no Spotify e nos podcasts. Tá bom? Vejam lá, tem vários vídeos, se inscrevam, que vocês se inscrevendo ajudam o canal e recebem de primeira mão os vídeos, que toda semana tem algum vídeo entrando. Agradeço a participação de todos. Infelizmente eu estou vendo as perguntas e vou levá-las em consideração no nosso próximo programa. Uma boa noite a todos e
sejam realmente racionais verdadeiros. Cuidado com a razão. Ela pode ser uma grande cilada se você não tiver esse autoconhecimento bem afiado. Boa noite, até a próxima. Tchau, tchau.